Olá meus caros, como estamos? Hoje eu vou falar dos primórdios dos jogos de porrada. Mas antes curta o vídeo, compartilhe e se inscreva. Recados dados, vamos ao vídeo. Então turma, o pessoal dos anos 90 cresceu sem internet. E nem todos tinham videogame, que era bastante caro até mesmo pela hiperinflação. Começo dos anos 90. Muitos dos videogames que estavam na moda eram jogos de arcade, Street Fighter e Final Fight. E as molecadas de hoje, se ver esses jogos, vão achar muito estranho, até mesmo pelos desenhos dos personagens, o que parece um pouco meio datado, mas se você olhar com os olhos da época, você vai achar isso incrível. Até mesmo porque foi uma grande diferença aí da tecnologia que os desenvolvedores usaram para poder desenvolver os jogos da Capcom. Vale a pena dar uma olhada para você entender como é que funciona o desenvolvimento dos personagens, dos jogos e da mecânica do jogo lá atrás. Até porque as máquinas, se comparadas a hoje, são mais antigas e mais compactas, e eles tinham que compactar toda a programação para poder caber nessas máquinas. Mas enfim, eu joguei Final Fight quando era moleque, quando eu estava em Betim. Um primo meu que me apresentou o jogo lá atrás. Ele gostava muito de Code, porque ele tinha um combo infinito que você poderia dar com ele. Mas enfim, o Code lembra muito os protagonistas de filmes de ação que tinham que resgatar sua namorada de gangues de mafiosos, o que era bem de costume lá nos filmes na virada dos anos 80 para os anos 90, tá? A maioria dos filmes dessa época tinha um roteiro bem simples. E a gente contentava com um pouco mesmo, sacou? Porque a gente não tinha tanta opção como hoje. Hoje a gente pode ver filmes em Netflix ou Amazon e tem uma variedade de filmes que nem todo mundo conhecia e que tinha na época, por incrível que pareça. O Final Fight, na verdade, era para ter sido um Street Fighter, isso lá em 1989. Eu acredito que seja o título Street Fighter 89. Mais tarde veio a ser chamado de Final Fight. O plot do jogo é o seguinte: Hagar, um ex-lutador de wrestling, se tornou prefeito da cidade de Metro City. E a Mad Gear Gang se vê afrontada devido à presença de Hagar na prefeitura da cidade. Por isso, acaba sequestrando sua filha. Hagar imediatamente chama seus amigos Code e Guy para ajudar a resgatar sua filha. Então, nós vamos conhecer uma galeria de vilões que são incríveis, que pode até aparecer em alguns filmes, não exatamente como os personagens estão no filme, mas são estereótipos de personagens que você pode ter visto em algum outro filme que seja da época, tá? Mas enfim, alguns desses personagens vão aparecer em vários jogos da Capcom, inclusive Street Fighter. E dois desses personagens que são bastante conhecidos é Sodom e Rolento. Sodom é um otaku, líder de uma gangue mafiosa. Ele usa uma armadura samurai dos espadas. Rolento é um ex-militar que participou da Guerra do Vietnã e atualmente é ditador de um país. Participa atualmente da Mad Gear Game. As fases do jogo são cenários da cidade de Nova York antigamente, lá no meados dos anos 70 para os anos 80, onde Nova York era decadente. A Times Square era rodeada por prostíbulos, bares de copo sujo, com estabelecimentos questionáveis e complicados. Era uma época onde teve uma ascensão das drogas e das máfias. Várias máfias, inclusive a máfia italiana, que era bastante prolífica nessa época. Então, parte desse cenário vai influenciar os filmes, inclusive Final Fight também. Você pode perceber que algumas partes da cidade vai lembrar Nova York, numa época onde era bem complicada. Você pode ver cenários onde tem pichações, pessoas marginalizadas e coisas do tipo que era bem normal. Até porque parte dessas pessoas geralmente eram usuários de drogas e estavam com condições precárias, o que acabava sendo
o perfil de personagens aqui para o Final Fight, tá? Essa review eu joguei com Guy e com Code. São personagens mais rápidos. O mais equilibrado aqui, que dá mais potência, mais força em seus golpes, é o Code. Ele tem uma capacidade de combo incrível. Se você dar uma olhadinha na internet, você vai acabar achando aí como fazer isso. Dê uma olhada aí, depois comente aqui embaixo pra mim. Hoje a review é mais rápida. Vou trazer mais coisas sobre Final Fight aqui pro canal. E se vocês gostaram, não deixe de curtir, comentar aí e se inscrever, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.